Chegamos, meus amigos. Estamos começando mais um Flamengo Cast, episódio número 162. E já estamos aqui com o nosso time de especialistas em nada para falar de tudo do mundo do Flamengo, futebol e muito mais. Eu sou Matheus Gonzaga e a Copa do Brasil é a minha obsessão para esse ano. Boa noite, eu sou Marcos Oliveira e acho que se a gente está em outro patamar, como querem nos fazer acreditar, acho que podemos almejar conquistar os 3 títulos. Mas para isso é necessário marcar o adversário. Sem isso, não tem título nenhum que virá. Boa noite, gente! Eu sou o Flávio Mur, sou o Flávio Professor, e estou empolgadíssimo, porque seremos campeões de tudo este ano, de tudo, absolutamente de tudo. Estou faminto de títulos! Vai lá, André, você. Boa noite a todos, aqui quem fala é o André Luiz Ribeiro. Em relação ao Flamengo, Flamengo sendo Flamengo ou Flamengo em outro patamar? Vale-se dizer, o que se esperar desse time até a reta final das competições? Essas e outras notícias, até breve. Saudações rubro-negras, caros ouvintes, aqui quem fala é Thiago Marques, Thiaguinho, Thiago, do jeito que você quiser me chamar, pode me chamar. E cara, Portaluppi tá solto, velho. Tá solto, o time tá solto. Vamos que vamos. Bom, meus amigos, estamos hoje aqui reunidos para falar sobre um assunto muito debatido. Afinal de contas, qual título priorizar na temporada, né? Essa questão aí que todo ano a gente discute. Afinal de contas, o Flamengo é um time para se buscar todos os títulos da temporada? Ele tem a obrigação de ganhar todos os títulos? Ou é preciso mirar em um e bater forte? Então vamos falar tudo sobre isso e muito mais depois da vinheta. Que não tem vinheta, mas é vinheta. Bom, turminha, kit farto, tá aí pronto, Thiago? Fala comigo, o que você perguntou? Kit farto tá pronto aí? Tá com você hoje? O nosso público, o kit infarto saber tá o aqui, kit ó. Infarto, o kit infarto. Tá aqui o kit infarto, Cara, tá aqui, eu ó. não consigo brincar com isso, cara. Um dia a gente consegue. Não, Um dia a mas gente consegue. hoje, exatamente hoje, excepcionalmente, eu adicionei também outra coisa no kit infarto aqui, ó. Ah, perfeito. Pra jogar o clima lá em cima. O kit infarto e talvez outras coisas também, uma diabetes. Não, talvez. aqui é diabetes, infarto, é tudo nós. Pronto. Marcão, quantos jogos? Quantos jogos contando com o de ontem? Na minha contagem são 8. 8, né? E eu Porque tenho aquele até não vontade de não contar o de ontem. Bom, Porque meus ontem amigos, para mim foi o seguinte: se o seu cardiologista pede a você que você vá fazer um teste de esforço, aí você se dirige ao local, o profissional tá lá com todo o maquinário pronto e ele fala para você, corre, e você anda durante o teste de esforço. É um teste de esforço? Não, né? Então, ontem foi isso que aconteceu. O Flamengo simplesmente não entrou em campo. E o adversário, não me perguntem o que veio fazer aqui. Porque eu poucas passear no vezes Rio, vi conhecer tal, um no Rio. time tão apático como eu vi o Sport ontem. Foi um negócio assustador. Nem no segundo tempo os caras conseguiram voltar com um mínimo de dignidade e vergonha na cara. Eu tenho só uma coisa a adicionar. O Sport, ele tá com um time fraco. Ele tem um time fraco. Lógico que mas ele não tem um time tão fraco para jogar como se jogou no jogo passado. O Sport, ele tá lá embaixo na tabela, mas ele também já vinha 4 jogos sem perder, já tinha 2 vitórias nesses 4 jogos que ele não perdeu. Só que eu percebi no Sport, na partida de ontem, eu percebi que se o Sport quisesse, o Sport tinha feito alguma coisa. Claro. E principalmente depois dos 15 minutos do segundo tempo,
em que o Hernanes entrou em campo. Que o Hernanes é um baita meio campo, e o Hernanes deu outro, com a saída do Thiago Neves e a entrada do Hernanes, o Hernanes deu outra dinâmica no jogo e o Sport jogou um pouco melhor com a saída do Hernanes, com a entrada do Hernanes, que dava para o Sport fazer uma graça ali, que o Flamengo estava ali em campo, depois que fez os 2 gols, ficou, ganhei. E é curioso, né? Porque o Corinthians também entrou em campo para não jogar. Então, assim, já foram 2 jogos de lambuja que a gente recebeu dos adversários no Campeonato Brasileiro. É um negócio surreal. Como você consegue juntar um bando de gente, gastar dinheiro com avião, hotel, os caras virem pro Rio de Janeiro fazer uma vergonha daquela. Eu Não sou sei se torcedor vocês viram do Sport, eu infartava ontem. O mapa de calor do primeiro tempo, né? Do primeiro tempo, tá? Eu não me lembro de ter visto algo parecido, cara. Ontem, foi engraçado de ver. Foi engraçado de ver. É inexplicável o que aquele time fez. E o jogador disse no intervalo: a gente não fez absolutamente nada do que a gente treinou e do que o técnico mandou fazer. Mas beleza. Acontece, você joga um tempo, tá todo mundo fora da tomada, mas no intervalo, um olha pra cara do outro, vamos criar vergonha, vamos pelo menos correr, cara, molhar a camisa. Mas não. Peraí, vamos lá, vamos com calma. Bora, vamos começar. Porque não é assim, a bola não vai sozinha até o campo adversário e entra lá do jeito que a gente quer, sabe qual é? Sim, tem que correr, tem que matar em campo. A expectativa que nós tínhamos, eu não sei vocês, era 5 pra cima, sabe? E eu acho que essa expectativa passava na cabeça do pessoal do Sport. Então eles vieram todo para trás, vieram nessa expectativa. O técnico tinha, sei lá, deve ter treinado para fechar, para fazer um bom contra-ataque, uma coisa assim. Então acho que é sobre isso que os caras estavam falando. A gente não conseguiu fechar nem fazer contra-ataque. Então, assim, a proposta deles não foi para frente, mas assim, isso não quer dizer que não houve dificuldade para o Flamengo. O Flamengo criou várias oportunidades, tem os seus méritos. O senhor Pedro estava viajando na maionese, eu acho que foi o pior jogo, talvez, dele com a camisa do Flamengo. Sabe? Ele está se esforçando, né? Ele está se esforçando para que sempre o próximo seja o pior. Esse discurso que o adversário não joga... O chute sempre para fora, né? Por mais que a gente veja esses adversários abaixo do considerado normal deles, eles estão lá, estão jogando, são profissionais. E o Petkovic, apesar dos pesares, dos problemas, ele coloca uma frase que ele usou, eu acho que no tempo que ele era técnico, que é o seguinte: vocês estão aí, você é famoso, ganhou título, não sei o quê, do outro lado também tem profissional. Tem mais ou menos o mesmo preparo físico que você. Se tu não correr, tu vai levar coco. Ah, mas aquele time não é famoso? Vai levar coco. Então, assim, concordo que o Flamengo tirou o pé em várias situações, sabe? Mas, assim, dizer que foi só demérito do adversário, que o Flamengo não estava em campo, eu não disse que é demérito do Flamengo por conta do adversário. Estou dizendo que o Flamengo não entrou em campo. Aquilo não é um time de futebol. Então, aquela velocidade não é de um time de futebol. O que eu entendi, ontem, inclusive, pelo preciosismo, displicência, todo mundo dando de calcanhar toda hora. Porra, eu tava com nojo de ver aquele primeiro tempo. Nojo. Pelo que eu entendo o que o Marcos está falando, e nem sempre eu concordo com o Marcos, a gente está aqui realmente para debater as ideias, mas nesse caso eu concordo no seguinte: eu vi o jogo e eu vi um Flamengo. Parecia que o Flamengo tava passeando, sabe? Uma pelada aqui que a gente vai jogar hoje. Não tinha comprometimento nenhum em chegar no ataque. Se você pegar um vídeo da partida, aquele vídeo de melhores momentos, tem 3 ataques do Flamengo no primeiro tempo, no máximo, e 2 no segundo tempo. Que é o não gol, vamos longe, não. O Flamengo que eu elogiava o Flamengo que eu elogiava do Renato, perdi uma porrada de gol. Perdia 9, 10 e fazia 4. Fazia 3. Na hora do intervalo, a Globo só mostrou 2 lances do Flamengo. Eu assisti. Pois é. E eles na narração dizendo que o Flamengo tá jogando muito bem, perdendo gols. Sabe, o Flamengo que jogou contra o Sport jogou completamente diferente do que o Flamengo vem jogando. Inclusive, jogou bem parecido com o que jogou contra o Inter. Se tivesse um time mais preparado que o Sport ali, o Flamengo não tinha metido 2-0. Se vocês me permitem... Porque o Flamengo não queria atacar.
Segundo tempo, o Flamengo atacou mais, o Pedro perdeu muito gol perto do final da partida, porque todo mundo queria, vai Pedro, e o Pedro perdendo. Faz, Moreno, faz. Mas tirando esses gols do Pedro aí, uns 3, 4 gols, claro que o Pedro perdeu. Ele até fez um que teve impedimento. Sim. Na verdade, foram 2 gols impedidos, 2 gols anulados. Mas já é o terceiro jogo seguido que o Flamengo joga muito desorganizado. Virou pelada, virou luta livre. O jogo contra o Olímpia foi luta de rua. Eu tenho a discordar um pouco dessa questão da desorganização. Eu acho que é muito mais pela questão do adversário não propor um jogo melhor ao Flamengo. O adversário solta a bola no pé do Flamengo e fala, vai. Ontem os próprios narradores estavam comentando isso, os espaços que surgiam em campos, cara, era uma coisa de organização, de linhas. Beleza, o Flamengo estava tendo espaços incríveis. E a marcação tava boa, cara, do campo da frente, meio campo, né? Mas aí eu faço uma pergunta. Você tá ganhando o jogo de 3-1 contra o Olímpia, na casa deles, e você pode tomar contra-ataque? Isso tá no manual do Beabá. Você tá de 3-1, como é que você consegue a proeza de tomar contra-ataque? Como? Mas aí tem o mérito do adversário, a gente não joga sozinho. Não, cara. Porque assim, tá 3-1, você tá jogando fora Libertadores, precisa ir 9? Não. Você tá falando no sentido do time correr... Óbvio, cara. O Flamengo tá uma luta livre, cara. O Flamengo tá de luta livre de cara aberta. Agora, mas é aquela coisa. Você pode ganhar, mas você pode tomar uma no queixo e cair. Mas é aquela coisa, não é porque o time acaba recuando tanto que dá espaço pro time avançar. Quando dá espaço pro time avança. O time como o Flamengo tem, com os jogadores que tem, avança. Sim, mas aí, de novo, avança, só que avança um pedaço do time. A zaga continua marcando muito atrás. E aí você cria aquele rombo no meio de campo, que eu já falei que aquilo não é meio de campo, aquilo são damas de companhia, né? Mas não marca, ninguém pega, cara. Ninguém chega junto, não tem nenhum pra fungar no cangote. O João Gomes até tenta, né? Porque tem mais pulmão. Mas, assim, eu não consigo entender onde há a marcação nesse time. Não vejo. Fala, André. Mais bolas na frente, hein, cara. Pegando muita bola na frente. Vai lá, André. André quer falar. Não, porque a câmera acho que deu uma travadinha. Melhorou, voltou. Então, gente, assim, o que não está se pondo aí também em consideração é a vontade de não jogar o limite que está além da sua capacidade. Eu acho que esse Flamengo de hoje, já há um tempinho, ele é um Flamengo estável. Ele vai ter... A gente não... Foi isso que logo quando antes do Renato chegar, que a gente estava tendo aquele debate, aquela discussão, a gente falou, que Flamengo, que cara a gente vai ter de Flamengo? Não é o Flamengo jamais de Jorge Jesus, que era uma personalidade única, específica. Mas que também era indolente, hein? Também era indolente em vários jogos. Onde eu falei que o risco, por ele ser boleiro, corrigindo, ele tem essa facilidade favorável e desfavorável até para o próprio time, que é relevar demais certas atitudes, passar panos em determinadas condutas do time, dizendo para a imprensa que se o time jogou mal, e ele é bom nisso. Aqueles 4-0, 4-1 diante do Inter foi uma prova de que quando a gente até, Deus me livre e guarde, numa displicência foi eliminado, pode ter certeza que ele vai bancar. Mas André, me explica aqui, é melhor um cara que é boleiro ou um cara que é boludo? Assim, considerando que a palavra boludo... Pra quê, Flávio? Pra quê? Pra treinar o time, ué. A gente aqui pra tá treinar fazendo... o time... montar o time, eu não quero nem o boleiro e nem o boludo. Eu quero um técnico. É isso que não temos. Se você perguntar friamente, nós temos um técnico de futebol? Não. Esse é o objetivo da questão.
Mas aí deixa eu provocar vocês agora, então. Deixa eu provocar com vocês agora com a pergunta, que até que a gente vai entrar mais um assunto do episódio de hoje, que é sobre a questão da priorização dos títulos, né? Vocês viram a entrevista dele ontem, né? A questão é... que ele deu ontem, antes do jogo. O objetivo de time de futebol é o quê? Ganhar. O time está ganhando. Está ganhando. O objetivo não está sendo concluído? Ou existe alguma questão social, ética por trás da coisa toda? O objetivo está sendo cumprido. Eu tô falando, é uma provocação. É uma provocação. Assim, para mim é uma questão de lógica. Quando você joga bem, você está mais próximo de vencer. Mas isso não lhe dá certeza. Futebol é tão canalha que você pode, num dia, jogar mal para diabo e ainda assim vencer. Ganhar. Só que você vai ganhar uma partida. Vai ganhar duas, mas você não vai ganhar um torneio de ponto corrido. 38 não vai ser campeão jogando mal. No mata-mata, você ainda consegue, no mata-mata de 7 jogos, e aí estamos falando de Copa do Mundo, uma Euro, você vir pelas tabelas e acaba batendo campeão. Numa Liga dos Campeões, numa Libertadores, que não são 7 jogos, são mais do que isso, aí já fica bem mais difícil. Então, assim, há quem se aquiete pelo fato de que está ganhando. E eu digo o seguinte, você aprende muito nas derrotas, óbvio, mas isso é a coisa mais fácil do mundo, você aprender nas derrotas. O mais importante é você ter a lucidez e a serenidade para olhar as vitórias e entender onde eu errei, o que precisa melhorar, porque as coisas precisam evoluir. Ninguém pode, na sua profissão, ficar fazendo a mesma coisa a vida inteira sem evoluir e continuar cometendo os mesmos erros. Eu só conheço uma categoria profissional que ganha bem para fazer isso, jogador de futebol. Eu pensei que você ia falar outro, mas... Não. Falar de Brasília lá, mas... A categoria de futebol profissional, para mim, é uma coisa que eu tenho muita dificuldade de entender. Porque os caras dão entrevistas que não dizem absolutamente nada que preste. Também eu já falei de que é a culpa, né? Não lhes são perguntadas coisas que as prestem também. Deveriam. Então, uma coisa empata com a outra. Mas, assim, fica por isso mesmo, cara. É uma tranquilidade. Ainda mais em época de pandemia que não tem um raio de um torcedor para pelo menos, né, enlouquecer lá e xingar o mas cara. Mas eu acho, pra Marcos, vender. Mas, Flávio... Manda! Olha, vocês não estão... Uma coisa que a gente... Isso é perigosíssimo. Por isso que eu falo que o Renato Gaúcho, ele não é técnico de maneira profissional. Ele... Olha a coisa, que ele é um perfil que ele não tem do Jorge Jesus. Existe a prioridade e existe a ambição. O Jorge Jesus, ele era ambicioso. Pensem comigo. Quando você, por exemplo, você faz 3 provas para entrar em 3 concursos diferentes, a probabilidade de você passar em uma dessas 3 é muito maior. Então, se nós temos 3 provas a serem, no caso, feitas e aprovadas com total êxito, que é a Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores, quem ele priorizar vai despencar ali. E o Renato Gaúcho nunca foi o técnico de abraçar 3. E qual é o perigo disso? Ele relaxar no Brasileiro. Não, para aí, André. Peraí. O Renato Gaúcho tem a fama de abraçar 3, 4. Só a mulher tá solta na área que ele... Cara, ele era o mais... Todo mundo... Ele era, assim, o parâmetro de pegar a mulher. Como assim, né, cara? Sabe o que eu sugiro? Se for no âmbito mulherengo e garanhão lá, até... Sabe o que eu sugiro? Que cada um de nós coloque a sua hierarquia desses títulos. Primeiro, segundo e terceiro. Vai lá, Matheus, você. Eu vou falar por último, porque a minha visão, neste momento,
2021 é diferente, tá? Então, deixa eu falar por último. Então eu vou falar primeiro, então. Fala então. Se me perguntar, eu não tô fazendo questão de brasileiro. Por quê? Temos que ser um pouco solidários. Não vamos ser egoístas. Que isso? O que é isso? Não é uma soberba literal. Entenda o que eu estou querendo dizer. Por que ganhar tudo se já ganhamos? E não é pouco, não é. Ser feliz? Pra que ser feliz? Isso aí, André, bota moral. Pra que ser feliz? Podendo, olha, se você for pela ambição do mais do mesmo, mais um de 50, 51, então, 52. Qual é a sua ordem, André? Tô com você, André. A minha ordem é Libertadores, tranquilidade. Isso é um caminho muito mais fácil. Brasileiro, você viaja muito. Jogos sem vergonhas, você acaba se lesionando de maneira tão ridícula. E, daqui pro brasileiro temos 5 jogos. 2 das quartas, hipoteticamente. Aí a final 4. Não, tem a semifinal também. Na Copa do Brasil seriam 5 jogos. Na Libertadores são 6. Bom, vai lá. Que graça tem competir com um time? Porque eu não vejo graça a gente se esforçar, tal, coisa que não é verdade. Eu não gostei do título. Porque, tipo assim, eu olho pro Atlético e falo, eles estão fazendo por merecer. Eles precisam mais que nós. Não só eles isso. Precisam mais que nós. Mas vai lá, Flávio. Sua ordem, Flávio. Vamos lá, vai lá, Flávio. A minha ordem é Libertadores e Copa do Brasil. E, porventura, se quiser considerar uma tríplice coroa, aceitar o brasileiro, que vai ser difícil. Vai lá, Flávio. Tá, antes de eu começar assim, falar sobre isso, tem que aproveitar agora que o Thiago, eu sei que tá aqui com a gente, e ele tem que escutar a verdade. A verdade vai vir à tona agora, sabe? Eu tô aqui há vários programas falando, o renatismo é uma realidade podre, vai desabar. Só eu e Marcão falamos isso aqui. E aí ficou o Thiago defendendo o renatismo. Então, pode pegar a fita aí, pode pegar o texto, pode voltar que você vai ver eu defendendo. O Renato não é o melhor pro Flamengo. Bom, então tá aí, voltou a gravação e vocês escutaram, ouvinte. Eu tô falando isso há muito tempo, o renatismo não tem como dar certo. Bom, e agora eu vou falar sobre a ordem dos títulos. Libertadores, lógico, né? É um título mais difícil, muito mais bacana tu ganhar por causa da dificuldade, né? Taça Guanabara, não, mentira. Campeonato Brasileiro. E eu vou explicar por quê. É uma preferência pessoal. Acho que tem mais ou menos o mesmo valor da Copa do Brasil. A Copa do Brasil tem várias vantagens nesse sentido, que é menos jogos. Tudo bem, beleza. Mas eu acho, assim, enquanto um cara que acompanha o futebol brasileiro, muito mais respeitável um campeão do Campeonato Brasileiro do que da Copa do Brasil. Que aí, esse modelo de Copa é o que o Marcão colocou. Às vezes vai um time capenga lá, que sabe se defender jogando em casa e dar um contra-ataque lá e se dá bem. E o time que é completo, que vai pra cima, às vezes não se dá bem por causa de uma dificuldade. Lembrando que, e é sempre bom lembrar dos nossos programas, que o Flamengo cede jogador pra caramba pra seleção. E aí, numa dessa, a seleção não dá a restituição, vamos colocar o jogo para depois, essa coisa toda, aí você pega uma semifinal difícil aí sem um Gabigol, você pega sem, como é que é, o Everton Ribeiro que está sendo chamado, se bem que ele também, não sei. Bom, mas assim, de fato isso acontece na Copa do Brasil. E o Campeonato Brasileiro é respeitável justamente por causa disso, tem que ser regular, tem que demonstrar qualidade de maneira consistente. É contigo, Thiaguinho. Então, primeiro eu quero me defender. Continuo achando. Réplica. Continuo achando que o Renatão tá botando pra fuder, que não dá pra tu falar que
o técnico que perdeu um jogo de 8 ou 9 jogos que ele fez até agora, perdeu um. Perdeu um. Mais um que vale por tá quanto? Tá fazendo um trabalho ruim. Oi? Uma derrota que vale por quantas? Por uma. Que foi uma tamancada no Maracanã pro 10. Foi uma que nem o 9 a cada 10 dentistas. Então vamos fazer o seguinte, foram 9 jogos. 9 jogos. Ele perdeu, 9 a cada 10 dentistas, um. Recomendo com o ganhou 8. Perdeu um, ganhou 8. Aí foi grande, Isso. Então vai fazer o seguinte, ele perdeu 2 e ganhou 7. Tá ruim também. Ah, pelo amor de Deus. Então vamos lá. Outro. De lá pra cá, o único jogo que o Flamengo só fez 2 gols foi na partida passada contra o Sport. De lá tinha feito 1 gol e uma partida fez 4, só. Mas 2 não valeu, né? Fez 4, mas 2 não valeu. Aí eu tinha feito 1 gol só na estreia do Renato, na estreia mesmo do Renato, que foi 1-0 aquele gol feio do Michael. 1-0, e o resto foi tudo de 3 pra cima. Porra, tu quer... Eu entendo que o Flamengo tem problemas defensivos, concordo, não discordo. Entendo que tem muito que melhorar, mas um time que apenas em 2 jogos não fez, em 3 jogos porque perdeu do Inter sem fazer gol, em 3 jogos, de 9, 6 jogos fez 3 ou mais gols, e tu vai dizer que o trabalho do técnico não é bom? Eu acho, é tipo assim, o futebol, eu sei que o futebol não é só número, mas se você pegar os jogos que o Flamengo fez 3 ou mais gols, 6 de 9, é mais de 50%, 6 de 9, é quase 66,6666666. São 2 terços. Pois é, 66,6666% dos jogos. O time fez 3 ou mais gols e dominou completamente o adversário. Tomou, se não me engano, 2 gols nessas 6 partidas em que ele fez 3 ou mais gols. Então, cara, é um trabalho que tem o que melhorar, mas é incontestável. Ainda o Renato hoje, por mais que tenha problemas e por mais que tenha tomado uma goleada, ele tomou uma goleada, mas fez 6 goleadas nos adversários. Pô, são 6 contra uma. Ah, perdeu uma, não presta. Porra, não é assim. Agora só lista, prioridade. Vai lá. Aí agora minha lista de prioridade. Em primeiro lugar, eu só não vou concordar com o Gonzaga, porque eu sei qual Gonzaga vai dizer que é a principal competição. Eu também já sei qual é. Mas é a Libertadores. Agora todo mundo sabe. Libertadores é o título. Libertadores é, na América do Sul, é o equivalente à Champions League. O time que não quer ganhar a Champions League, não quer priorizar a Champions League, para mim, é só aquele time que acha que não dá para ganhar. Então, o Flamengo tem totais condições de ganhar uma Libertadores, tem elenco para isso, vem jogando melhor na Libertadores do que joga em outras competições, principalmente os últimos jogos com o Renato. E eu acho que se o elenco se comprometer e o Renato conseguir melhorar ainda mais essas características que têm a ser melhoradas, que eu acredito que ele está tentando, por mais que jogo após jogo a gente perceba que não está tendo essa melhora na marcação. Acredito muito também por faltar alguma peça ali no meio de campo, talvez, faltar alguma coisa. Mas eu acho que a Libertadores é o principal foco. Tem que ser a Libertadores. Hoje, tem que priorizar alguma? É Libertadores. Em segundo lugar, eu concordo com o Flávio. Flávio aqui, esse cara aqui. Acredito que o brasileiro, pela importância e pela dificuldade maior de ser conquistado, teria que ser a segunda prioridade do Flamengo. Por todo aquele respaldo. Por exemplo, na temporada passada, ganhamos o brasileiro de novo. Não ganhamos Copa do Brasil e Libertadores. Outro time brasileiro ganhou Copa do Brasil e Libertadores, que foi o Palmeiras. Foi tipo assim, ganhou Copa do Brasil, Libertadores, e o Palmeiras... Ó, quem ganhou o brasileiro, que ficou debaixo dos holofotes, foi o Flamengo, que ganhou o brasileiro. Uma pergunta. O valor do prêmio que é pago ao campeão influencia a opinião de vocês de alguma forma? Claro, influencia muito. Ok. A minha não. Eu acho ridículo, apesar de que eu sei que é a realidade, mas eu acho ridículo o time priorizar um título pelo retorno financeiro.
E eu sei que é uma realidade brasileira, brasileira e na América do Sul, em contexto, né? Mas eu acho ridículo assim, olha, avançamos de fase agora, né? Caiu mais o dinheiro no caixa, passa o Pix, é engraçado? É. Mas é uma Mas aí o erro é da CBF, que fez da premiação da Copa do Brasil uma coisa muito superior ao do Campeonato Brasileiro. Para mim, eu acho Deixa eu fazer uma observação. Vai. Nossa. É o seguinte. Mas eu não falei ainda não dei minha lista, não. Eu também ainda não dei minha lista. Não, só um momento aqui que eu acho que é relevante que eu vou colocar aqui. Existe uma subjetividade que eu não vejo sendo colocada pela grande mídia, né? E a gente traz aqui informação de qualidade. Então é o seguinte, Thiago, esse programa tá mudando muito, Thiago. Esse programa tá mudando muito, por trazendo informação de qualidade para esse programa. Então, só se considera a questão do prêmio final. E existe toda uma questão de patrocínios. E o patrocínio, ele leva muito em consideração o número de jogos. Então, quando você para analisar isso, talvez o brasileiro seja o mais valoroso financeiramente. Então, assim, vamos com calma nessa. Não, porque paga mais aqui, não sei o quê. Vamos com muita calma nessa hora, porque existe uma série de outros aspectos. Qual será que chama mais a torcida para comprar camisa? E por aí vai. Então, só isso mesmo. Tem muita coisa para se analisar nessa questão aí. Sim, né? Muito bem. Vai lá, Marcos. Eu. Assim, a minha visão de futebol, ela é diferente. Vocês já perceberam, né? O público já percebeu, Marcos. Não, e tem que ter sempre alguém para estar errado, faz parte, vai lá. Sim, é normal. Democracia é isso. E a gente é o que a gente aprende quando criança. Então, eu sou da escola que não entende como o campeonato local, o brasileiro no caso, não possa ser o mais importante. E se vocês se lembrarem, quando o Jorge chegou, ele também teve muita dificuldade de entender como a torcida priorizava a Libertadores em detrimento ao brasileiro. E aí ele teve que ajustar o cérebro dele para esta realidade e então, para eles é mais importante, vamos ter que atender ao desejo da nação. Mas para mim, não cabe nem a pergunta, discussão de que o brasileiro sempre será o campeonato mais importante, pois é ele quem define qual é o melhor time do país, supremacia no país, e vocês sabem que meu sonho era que o Flamengo se comportasse como um Bayern de Munique. Então eu quero ver o Flamengo ganhar 9 vezes seguidas o Campeonato Brasileiro, né? Então, para mim, isso aí é ponto certo. Aí, em segundo lugar, são 2 Copas, então eu vou colocar a Libertadores como segundo lugar, pela questão do prestígio internacional. E em terceiro lugar, a Copa do Brasil, porque eu não gosto do formato dela como ela é hoje. Acho que uma Copa do Brasil que é disputada por, vou chutar aqui no máximo, 64 clubes, é uma piada. Se eu transportar para a França, que é infinitamente menor que o Brasil, quando a Copa da França começa, são mais de 7.000 times na linha de partida. Então, de fato, é uma Copa que reúne todos os times da França, dos territórios e departamentos além mar. E é assim que se faz em país sério quando você faz a Copa do país. E não um petit comité em que você convida uma galera, as mesmas de sempre, eu com entendi alguns a convidados tradução, diferentes. aí isso é tão legal. Entendeu? Então, para mim, a Copa do Brasil, como ela é, não tem muita graça, né? E o Flamengo já me fez passar vergonhas na Copa do Brasil, que eu nunca vou me esquecer, aquela derrota para o Santo André, quando eu tive um dia de hesitação e pensei em desistir. Ô Gonzaga, diga. Esse ditado que é quem muito quer nada tem, pode vir a acontecer, porque também isso é perigoso. Eu sei que estamos a 5 jogos do Caneco, daí é fato. Os outros também estão a 5 jogos. Sim, essa conta da torcida é uma coisa que eu não consigo entender. O Jorge Jesus, porque vou pegar ele como Jorge exemplo, Jesus. ele é diferente.
O Jorge Jesus, o Mister, tinha uma coisa que o Renato não vai fazer e ele tem mais recursos. Em 2019, o Flamengo só utilizou o time todo titular, que era Rodrigo, Diogo Alves, Rodrigo Caio, Pablo Mário, Rafinha e o Felipe Luiz. Aí vinha Gerson e o Larão, aí a Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol e Everton Ribeiro. Isso é uma situação que eu tô vendo que, tipo, elenco. Temos elenco para duas frentes? Temos time para as duas frentes. Temos reserva para duas frentes? Dá. O que seria as duas frentes? É o que o meu amicíssimo Arnaldo Ribeiro sempre fala. Que é, que dá? O que dali dá pra gente botar e disputar? Ó, esse time aqui é pro brasileiro. Por quê? É onde ele, numa entrevista, o Renato deixou claro. Se eu poupo, eu tô errado. Se eu escalho e o jogador se lesiona, eu tô errado. Se a gente não vem com aquele placar de 4-1, que é um placar extremamente confortável, mas não podemos ter a soberba, porque lá, amigo, o bicho pega, é outros 500. Eu acho que agora a gente deveria, tipo, eu não ficava relaxando no brasileiro. Temos time para peitar no brasileiro e, são 10 pontos, não é muita coisa. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, eu não vejo o Renato com aquele olhar de priorizar, ter 2 elencos, 2 times B, para uma outra competição e bancar isso. Já o Jorge Jesus escalava todo mundo. Teve um jogo que o Jorge Jesus, brasileiro, ele ficou nos 2 palhos. Paulo arrebentou o Inter e ainda foi com o titular pro Brasileirão. Que técnico vai ter essa banca? Porque se algum jogador se lesionar, se ia cair na conta dele. Se o técnico não tem, a diretoria tem que ter. Mas a diretoria ela não vai pular a fogueira numa dessa, não vai. Olha só, vocês se lembram que a diretoria foi em cima do Abel? Porque não estava satisfeita com o desempenho do time e que o Abel queria poupar no jogo contra o Fortaleza? Aí o Abel disse que vocês estão querendo interferir no meu trabalho, eu vou me embora. Graças ao bom senhor, ele partiu. Vai lá, Matheus. Agora é minha vez, agora é minha hora. Mas agora eu vou ter que concordar com o nosso amigo André. Mas veja bem, a minha, pra enganar, né? Vocês aí apostaram que, eu já sei qual é o do Matheus. Erraram. Porque eu tenho certeza que vocês estavam achando que ia ser Copa do Brasil. Você disse, cara. Minha frase. Mas, só que eu estava me referindo a títulos, em questão, a minha frase era em relação a títulos nacionais. Agora, por quê? O porquê? Por que é a minha prioridade, na verdade? Minha lista é Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão. Porque você considera a Copa do Brasil melhor que o Brasileirão? Não por questão de importância do título, mas sim do quanto tempo que a gente não ganha eles. Eu me baseio nessa ordem. Então, o último foi 2013. Isso, Libertadores, a gente passou 30 e tantos anos, aquela coisa, 30 e tantos anos. Por isso, Marcão, que o Jorge não entendeu, porque o Flamengo estava há tantos anos, o Flamengo, o tamanho que o Flamengo é, e na Libertadores era um Once Caldas, um Colo-Colo. Mas olha só, mas entendeu? o Flamengo estava sem ganhar um brasileiro desde 2009. Sim, o que é plenamente inadmissível para um clube como o Flamengo. E exatamente. Que tinha ficado 17 anos antes sem ganhar. E ganhou 2009. Só que o quê? A realidade da Libertadores para o Flamengo era muito diferente do que é hoje. A gente olha para a Libertadores hoje e fala assim, o Flamengo é obrigado a ganhar porque tem o melhor elenco da América do Sul. Cara, isso é uma coisa que eu vou morrer discordando. O Flamengo não tem obrigação de ganhar. O Flamengo tem obrigação eu também concordo. De disputar os títulos. Exatamente. Essa sempre foi uma briga minha. Já escrevi em coluna no Flamengo sobre isso. A gente já gravou o programa falando sobre isso. Não concordo, discordo dessa ideia do Flamengo ter obrigação de ganhar título. Não, o Flamengo tem obrigação de disputar e disputar bem, competir bem. Por isso, Libertadores. O estadual tem obrigação de ganhar. Isso aí é verdade. O estadual tem obrigação de ganhar. Eu tenho uma frase que eu digo o seguinte, Marcão. O Flamengo ganhar o estadual é normal. Não significa nada. O Flamengo perder o estadual significa muita coisa. Entendeu? Sim. Mas minha lista: Libertadores, logicamente, né? O título
mais, assim, né, desejado, pela dificuldade. Discordo que esse ano, 2020, 2021, para mim a dificuldade está lá embaixo, né? Matheus, não vejo essa dificuldade toda na Libertadores. A Libertadores deu uma baixada de nível. Baixou, para mim, baixou legal. Nossa baixou assim, senhora. Facilitou demais. E vocês estão sabendo que os clubes, pretensamente, dos outros países estão pedindo para a Conmebol voltar com a regra antiga, que obriga o confronto entre clubes do mesmo país para não permitir uma final país versus país, entendeu? Sou contra isso. Porque tá chato, porque o Brasil tá ganhando. Assim, se fizer tá isso, chato vai porque voltar deram 10 a ser... vagas pro brasileiro. Isso é uma bagunça. Isso é uma bagunça. Isso é uma bagunça. Mas, diga lá, a Libertadores é uma competição de república de bananas. As pessoas querem compará-la ou fazer uma relação com a Champions, esquece, não dá para comparar. É uma competição de república de bananas, mas... Diga, professor. O Matheus colocou aí uma situação que eu vou ter que discordar. Ele falou que o campeonato estadual, e eu vou destacar aqui a Taça Guanabara, é obrigação. E eu acho que é um mérito e tanto. Né? Quando a gente pensa em América do Sul, quantas Guanabaras tem o River Plate? O Boca Juniors? Então a gente tem que enaltecer esse título que o Flamengo toda hora vai lá e belisca. Pois é, mas eu concordo. Agora, por que eu botei o Brasileirão em terceiro? Não porque não seja importante, porque eu considero o Brasileirão mais importante que a Copa do Brasil. Mas como a gente ganhou 2, eu quero que a gente não ganhou ainda. Porque senão a gente vai ficar o time que ganhou pelo menos a Copa do Brasil, aí ficar lá aquela você não quer estar em outro... Copa do Brasil. Você não quer estar em outro patamar? Você não quer acabar com a discussão de qual é o melhor time do Brasil? Tricampeão, cara. Então, imagina, não, aí que tá. Só que entra aquele detalhe. Nem o time do Zico conseguiu bater tricampeão. Não, mas aquele detalhe, Marcão. Melhor do que o Tri? O Tetra. Mas isso aí. E melhor do que o Tetra, o Penta. Eu quero ver o Flamengo ganhar 9 seguidos. Só que aí isso eu não quero, Marcão. Legendário. Isso eu não quero. Não é porque eu não quero que o Flamengo não seja campeão. Eu até discuti muito com a Marcela e com o Thiago num programa anterior a vocês aqui, que eu não queria o Flamengo Bayern de Munique. Eu não queria o Flamengo Real Madrid e Barcelona. Que isso? Por que eu não queria? Eu não queria o futebol brasileiro onde só um time ganha. Porque, peraí, eu vou bater em galinha morta? Pra mim não tem graça. Eu gosto de ganhar dos mais difíceis. Cara, o time classe mundial, cara. Jogadores até do exterior vão querer da Europa, vão... Mas agora o detalhe. O futebol brasileiro, a gente sabe que tem uma característica muito diferente do que é no restante do mundo, né? A questão os times são mais tradicionais que a maioria dos... Tá diminuindo, cara. Tá diminuindo isso. Daqui a mais 5 anos vão ser os mesmos de sempre. Sim. Agora essa história tá se acabando. Agora o quê? Por exemplo, o Atlético hoje tá sendo colocado, alçado como o time a ganhar o Brasileirão. Porque o Flamengo tropeçou alguns jogos e distanciou, né? Falta do jogo, mas mesmo assim não vai alcançar, né? Essa história de que o Flamengo só está a 4, isso é lenda. O Flamengo está a 10. Exatamente. E aí o que acontece? O Atlético tá se reforçando agora trouxe um sonho e desejo do torcedor rubro-negro, que era o Diego Costa. Diego Costa. Né? E aí, então, eles estão com o caminho mais livre, digamos assim, né? Para seguir. O Flamengo tem Libertadores, Copa do Brasil. Agora o brasileiro, ele é um pouco mais fácil, porque ano passado a gente ganhou sem fazer esforço. Então, mas não entra por essa equação, não. Isso não é uma equação matemática. Aquilo é uma casa da natureza. Sim, exatamente. Por isso que eu falei que ano passado... Por isso que eu coloquei o ano passado o Flamengo medíocre. Média. Falei, foi média para baixo. Sim. Agora, realmente, né? Agora, eu quero um título que eu não ganhei ainda, que eu não comemorei. Que o último Copa do Brasil foi há algum tempo atrás. Então, eu quero agora a Copa do Brasil. Eu quero fazer uma pergunta sobre o que o André falou. Vocês já viram algum time top, o Bayern, Real, Barcelona, ganhar os títulos tendo time A e time B? Pra mim essa história é balela. Não existe história de time A e B. Isso não tem cabimento. Não tem cabimento. O que acontece é que você tem determinados jogos que você poderia sim tirar 3 titulares, que pra mim o máximo que você pode fazer é tirar um por linha.
Você pode tirar um dos zagueiros, um do meio do ataque. Um aqui, ou poupa outro lado. E aí você chega pros 3 gaiatos que vão entrar. Meu irmão, hoje você vai ter que me provar que você merece ser titular. Exatamente. Porque senão, agora, como é que eu vou te dar uma chance de novo? Merece essa história do Flamengo comendo capim. Essa história do Flamengo ter time A e B não é na realidade. O Flamengo, o reserva do Flamengo é time pra disputar da meia tabela pra baixo. O time reserva do Flamengo inexiste, porque não há nenhum reserva que esteja de fato pleiteando e mereça a titularidade. Thiago Maia. Eu vou discordar. O Thiago Maia, não, lembrado, calma aí. Mas Thiago Maia, tem que mas é o recuperar Thiago Maia que a gente tem na memória. Hoje, ele ainda não está pleiteando a titularidade. Ainda nem vai, o joelho dele tá todo bichado. O Thiago Maia, a gente sabe que o Thiago Maia é uma questão de física mesmo. Isso eu não sei. Isso eu não sei. Mas o Thiago Maia, em condição, não pode ser reserva nesse time, que dirá para um cidadão que não é da função, que não sabe fazer a função, que é o rapaz lá que tem 36 anos. Vai lá, Thiago. Então, ouvi bastante, ouvi tudo que foi falado, agora eu vou dar minha opinião a respeito do que foi conversado esse tempo aí. Concordo com o Matheus no quesito de comemorar a Copa do Brasil, embora eu gostaria muito de comemorar um tri brasileiro. Só o São Paulo eu fez, acredito, né? vendo Só o São como Paulo tá, conseguiu. Vendo como está o andamento hoje, eu posso falar a partir do retrospecto até agora, que é mais provável e mais possível acontecer esse desejo do Gonzaga, que o Flamengo ganhe uma Libertadores e ganhe uma Copa do Brasil. Só que eu vejo assim, eu acho um pouco mais difícil a Libertadores. O Flamengo tem a obrigação de competir, de ir bem, mas, por exemplo, próximo confronto na Libertadores, a pessoa que está dizendo, vamos pegar o Fluminense na semifinal é maluco. O Fluminense não vai passar do Barcelona. Também acho que não passa, o Barcelona... mas isso é apenas o meu coração. Né? Eu acho que passa. Não é questão de coração. Pedindo, implorando. Eu queria um Fla-Flu na final. Eu queria um Fla-Flu na semifinal da Libertadores. Eu também queria muito. Não fale isso alto, não, deixa eu falar. Não, eu queria não fala isso não. Pela tradição. Se tivesse torcida, sem torcida eu não quero. Se não tiver torcida eu não quero. Falta graça se tiver torcida. Cara, no ideal dos mundos, pela beleza do futebol. Não, que beleza. E outro semifinal brasileira do outro lado, que provavelmente vai ser Atlético Mineiro e Palmeiras, que eu acredito que vai ser. Eu acho que o River não está morto, hein? O River jogou muito mais do que o Atlético lá. Mas eu não vejo o Atlético deixando essa passar. A não ser que o Atlético bata no peito e fale assim, não, eu vou priorizar o Brasil muito na frente. Talvez quem de vocês já assistiu 3 jogos do Atlético Mineiro nesse campeonato? Cara, eu não vi nenhum. Eu assisti um pouquinho. Petit. Cara, mas assim, o Campeonato Brasileiro é tão ruim que o Atlético Mineiro, mesmo jogando pouquíssimo, tá lá na frente com 9 vitórias seguidas. Esse é o Campeonato Brasileiro. Não é nada demais, não, esse Atlético Mineiro. Eu tô com Não é. Então, o Atlético Mineiro ele tem uma capacidade, só que não tá jogando o treineiro futebol, lá assim como o Palmeiras. não é do ramo também. O treineiro lá é ruim. Então, eu nunca chamei o cara pelo nome, só pelo nome de guerra dele, só chamo de Alex Stival. Era assim que eu me refiro àquele cidadão. Então, esse cidadão, acredito que... Eu não conheço esse nome dele aí que ele falou. É o nome dele. É o nome do Cuca. Alex Stival. Então, o Cuca, pra mim, é um cara, sei lá, um cara que deu sorte no futebol. Entendeu? Treinou um Botafogo, não ganhou porra nenhuma no Botafogo, veio pro Flamengo, conseguiu um estadual e cresceu. Virou o cara que... Conseguiu o estadual e perdeu um outro tomando um vareio do time das Laranjeiras. Pois é. Aí, o que eu queria completar? Por que eu acho que a Libertadores é bem difícil esse ano pro Flamengo? O Barcelona vai passar do Fluminense. O Fluminense passar é tipo assim, o Barcelona tropeçou pro Fluminense passar. O Barcelona tropeçou. Isso eu não sei. Isso eu já acho forte. Se o Fluminense passar, foi o Barcelona que tropeçou. O Barcelona empata na casa do Fluminense de 2-2, vai perder em casa o Barcelona que
teve uma campanha melhor que a do Flamengo. Lembrando que o primeiro gol foi um brinde ofertado ao time das Laranjeiras, né? E o segundo gol, antes do pênalti, há uma falta que o juizeiro lá não deu, né? Então não era para ter tido aquele pênalti. Então, o Fluminense vai ter que contar não só com o futebol dele, mas com sorte para ganhar do Barcelona. Não estou dizendo, futebol é futebol. O Fluminense pode, por um acaso, chegar lá em Guayaquil e sentar o cacete no Barcelona. Isso aí ninguém tá dizendo que é impossível. Mas é porque é futebol. Sim. Mas o Fluminense, olhando o retrospecto das duas equipes, principalmente na competição, o Barcelona tem tudo para passar. E eu tô achando que o São Paulo tira o Palmeiras, hein? Então, aí o Flamengo pegando se não fosse o gol do Palmeiras... O Barcelona jogou Flamengo e Barcelona numa semifinal. O Barcelona teve uma campanha melhor que a do Flamengo, tá jogando muita bola. Thiago, o Barcelona não jogou nada contra o Fluminense. Me falaram que foi tão sofrido. Foi horrível. O jogo foi horrível. Aí, ó, mais um falando isso também. Assim, eu não assisto o jogo desse time, né? Porque eu acho que se eu quero me matar, eu tomo chuvinho mais rápido do que esse das Laranjeiras, que eu não pronuncio essa palavra nem. Laranjeira ali? Não pronuncio essa palavra. Mas é melhor tomar chumbinho, porque você não precisa ficar vendo 90 minutos aquela desgraça pra morrer. Eu assisti porque meu tio é tricolor, estava na minha casa. Eita ferro, hein? Eu tenho primos tricolores, eu tenho um parente tricolor e eles estavam... Você mora em prédio? Você mora em prédio ou casa? Não, é casa mesmo. Então essa é a vantagem de você morar no prédio, que você mora do lado do outro. Lá na entrada, manda o porteiro barrar. Não, ele não pode subir, não. Mas, Thiago... Rapaz, isso nunca aconteceria na minha casa. Alguém torcer por esse time dentro da minha casa. Mas nunca. Mas qual time mesmo, Marcão? O das Laranjeiras. Então, eu vejo o Barcelona como um adversário difícil para o Flamengo. Vai ser. Não que o Barcelona tenha um futebol incrível, mas o Barcelona, ele tá fazendo tudo certinho. Fez uma campanha na fase de grupos muito boa. Organizado, cara. É um time organizado. Deixou nas oitavas de final, fez o resultado. Nas quartas de final, empatou fora de casa, tem um jogo em casa agora para decidir em casa. Com 2 gols fora. Tá fazendo o papel dele. E o Flamengo, como a gente já vem repetindo, ele tem muitos problemas defensivos. Um time organizado, por exemplo, o Internacional, meteu 4-0 na gente, porque jogou organizado. Aproveitou, cortou as linhas, soube sair no contra-ataque. Um time que faz isso tem muita chance de ganhar do Flamengo, porque o Flamengo é um time desorganizado. E é isso que eu não entendo o que o treineiro do Olímpia fez. Ele resolveu ir pro jogo, ao invés de ficar todo atrás esperando o Flamengo vir. Aí, meu irmão, aí virou bagunça. Aí tomou 4-1, inclusive ele já foi demitido. Perdeu no sábado, tá em 9º lugar no Campeonato Paraguai. Você ser 9º lugar no Campeonato Paraguai com o Olímpia, isso como é que é o nome dele? Osterman. Ele é um ex-jogador, ele é uruguaio. Aí ele foi demitido e, em tese, o Olímpia vem com um interino aí. Entendeu? A nossa sorte que quarta-feira não é Papai Joel que está à beira do campo. Então, porque se o Joel fosse profissional, ele jamais teria permitido aquela festa no Maracanã. Aquilo prova que o Joel Santana não é treinador de futebol. É boleiro, é o que vocês quiserem. Mas treinador não é. E jamais poderia ter sido técnico do Flamengo. Olha, falar mal do Joel Santana aqui tá certíssimo. Apoiado, Marcão. Obrigado. Então, digamos que passemos do Barcelona ou do Fluminense, tanto faz, qualquer um dos dois. Passamos. Uma possível final. Eu acredito que o São Paulo passando do Palmeiras, ou o Palmeiras, eu acho que nenhum dos dois ganharia do Atlético Mineiro. É a minha opinião do futebol hoje. Até porque nenhum dos três está jogando futebol bonitão. Mas em aproveitamento a gente já tira o Campeonato Brasileiro, todo mundo está jogando contra os mesmos times, o Atlético Mineiro visivelmente está melhor. Então, acredito que o Atlético Mineiro, passando do River Plate, que eu acredito que vai passar, uma semifinal entre Palmeiras e São Paulo, para mim, tanto faz, os dois perderiam para o Atlético Mineiro. Eu não sei se o Flamengo ganharia do Atlético Mineiro, por alguns motivos. Por mais que o Cuca não seja um técnico brilhante, por mais que o Atlético Mineiro não esteja com futebol muito organizado, tá um futebol meio
meio capenga, ganha, mas não encanta. Eu vejo, primeiro, é um jogo só, não é ida e volta, não é aquele jogo que tu vai jogar, vamos ver aqui, se for só 1-0 a gente tem como reverter e tal. É um jogo e acabou. Outra questão, tem aquela rivalidade muito mais deles contra a gente do que a gente contra eles. Eles vão entrar com aquele sangue no olho, a gente vai acabar com o Flamengo esse ano e o Flamengo vai entrar. É mais um jogo final de Libertadores, o Atlético é um time bom. Eu não vejo esses jogadores, essa equipe do Flamengo e esse treinador do Flamengo. Esse espírito é só mais uma final de Libertadores, não acredito. Eu acredito que eles vão entrar. Eles não vão entrar com esse sentimento de rivalidade. Que, por exemplo, se fosse o Flamengo e Palmeiras, numa final de Libertadores, eu acredito que esse elenco do Flamengo ia entrar com mais gana de ganhar do que na época das vacas magras. Quando a gente estava ali, em zona de rebaixamento, não ganha de ninguém, eu sempre pedia, pelo amor de Deus, antecipa o jogo contra o Atlético Mineiro no Maracanã, porque não tem os pontos certos. Agora, do ano passado para cá, é que a gente está apanhando de tudo quanto é jeito dos caras. E não era assim. Apanhamos aqui e lá. Demos um couro esse ano. Sim, mas a questão é que o Atlético Mineiro nunca foi um problema para mim. Eu não estou falando de retrospecto, porque a gente tem um retrospecto contra o Atlético Mineiro muito bom. A gente já eliminou ele na Libertadores lá, que a gente foi campeão em 81. Mas teve o momento atual é deles. Mas o que você falou, Thiago, é aquela questão da rivalidade deles. A rivalidade da gente parte muito mais deles do que da gente. Sim. É como o time do final de semana agora. Nunca se acabou até hoje. Eles pois dizem é. isso. O jogo de 81 não se acabou até hoje. Eles têm muito ódio do Flamengo. Então, o que eu vejo? Eu vejo que o Atlético Mineiro vai entrar com aquela, não só com a gana de final de Libertadores, como eles vão entrar final de Libertadores contra o Flamengo. Isso aí. Entendeu? Pra ele. Pra gente, a gente vai entrar final de Libertadores. E a gente contra o Grêmio, que muita gente comemorou que nós vamos pegar o Grêmio. Eu fiquei barara, porque o Grêmio, eu tenho 50 anos de vida, a fama é de copeiro. 42 acompanhando o Flamengo, e 42 anos que o Grêmio é uma pedra no meu sapato. Como é difícil ganhar do Grêmio. E a fama é essa, time copeiro. Isso aí. A gente já perdeu Copa do Brasil para Grêmio com cabeça de Siri e Paulo Nunes. É outra daquelas dias que eu me pergunto por que diabos eu torço pelo Flamengo. Perder para um time que tinha cabeça de Siri e cabeça Paulo de Siri é também conhecido como Oséias, né? Jardel. Ah, não, mas tinha o Oséias também, acho que depois. Mas o Oséias não jogou no Grêmio. O Oséias era do Palmeiras. Ah, não, eu confundi. Que o Paulo Nunes que foi o Palmeiras, né? Porra, cara, perder título pra múmia do Paulo Nunes é uma coisa que eu não posso tolerar. Assim como eu não tolero essa múmia comentando o jogo na televisão. Mas o Thiago, o final dos tempos, cara. Tem outro porém contra o Grêmio. O Flamengo vai entrar em campo como mais um jogo contra mais uma quarta de final. A motivação é contra a quarta de final contra o Grêmio. O Grêmio vai entrar em campo. É quarta de final e é contra o Flamengo. Eu não sei, Thiago. Eu acho que o Filipão, na cabeça dele, a preocupação maior é tirar o Grêmio lá da areia. O Grêmio tem uma prioridade muito grande, né? Eu acho que o Filipão não vai vir com esse gás todo, não. Entendeu? Eu não acho que eles vão entrar com aquele gás. Mas eles vão entrar com sentimento de revanchismo. Eles estão tomando da gente aí há 3 anos seguidos. Mas, Thiago, eles estão tomando de todo mundo aí esse ano aí. Aí tem um ponto que eu já falei em off. Eu não sei qual vai ser o sentimento dos jogadores do Grêmio em jogar contra o Renato. Se eles vão querer se matar para ganhar no Renato. Não sei. Não sei eles se o Renato saiu bem ou mal. Para poder conseguir uma vaga no Flamengo. Eles vão querer jogar para conseguir uma vaga no Flamengo. O que eu vejo hoje? O Grêmio tá mal no Brasileiro, bem mal, tá? Mal no Brasileiro, não vem fazendo bom futebol. Mas eu já vi muito aquele negócio de vira, principalmente no Flamengo, nas épocas que a gente passou dificuldade. É Copa do Brasil, virou a chave, a gente dá pra fazer. Então, o Filipão, que eu não gosto muito do estilo de técnico do Filipão. Eu não gosto nada. Eu sempre tive não gosto do estilo de jogo. Mas o que eu respeito do Filipão é que ele é um técnico que sabe motivar os jogadores e ele não é bobo. Ele não é um técnico bobo.
Ele não é, por exemplo, ele é um técnico com muita rodagem. Já treinou seleção, já treinou time europeu, entendeu? Ele é um técnico que a gente, gostando ou não da forma como ele treina, ele é um técnico que ele tem currículo, não é igual... Mas fez merda no... Fez besteira no jogo diante do Palmeiras e Grêmio. Ele teve na Liberta, se não me engano. Não foi o Palmeiras, o Grêmio perdeu, o Grêmio ganhou o Palmeiras. Ele foi eliminado. Mas quando? Se não me engano. O Filipão estava comandando o Palmeiras. Mas quando? Ano 2019. Isso aí já foi recente. Um trabalho recente. Deixa eu puxar uma pergunta aqui pro nosso querido Matheus. Matheus, assim, vai ter Flamengo e Grêmio, cara. E aí foi levantado aqui por essa brilhante mesa de comentaristas que ia ter um ritual do beijamão do Renato. Eu queria muito imaginar essa cena, quero que seja gravada. Eu acho que vai ser mais importante às vezes do que o próprio jogo, porque vai ser uma fila de viúvas, né? Pô, lembra de mim? Aí sem querer escorrega a mão. Lembra de mim quando voltar na calça do Renato. Vai ser umas paradas assim, pode ter certeza. Vocês aceitariam aquele goleiro que era do Grêmio, tal do Marcelo Groi no Flamengo? Marcelo Groi. Nunca parei pra avaliar. Deixa eu lembrar. Marcelo Groi. Era o goleiro do Grêmio. Sim. Já lembrei. Fez aquela defesa eu achava ele um goleiro... Mas esse não foi reserva do Paulo Vitor? Na verdade. Eu acho ele um goleiro... Não, o Paulo Vitor assumiu depois que o Groi foi embora. Entendeu? Eu acho o Groi um goleiro mediano. Ok. Um goleiro mediano. Mas olhando hoje o Flamengo, que pra mim só tem o Diego Alves. E que tá numa fase deliciosa, né? Vocês viram o gol que o Diego ia levando ontem? Cara, meu Deus do céu. Não melhorar o que eu acredito que não vai, ele não melhorar porque eu acredito que ele não vai, o Flamengo precisa de outro. Porque não tem outro. O Flamengo já precisa de outro há muito tempo. Agora a pergunta é, vocês renovariam com o Diego Alves por mais um ano? Mas antes disso, o Flamengo, o Diego Alves estava correspondendo. Errava, muito raramente errava, mas ele correspondia. Hoje, você renovaria com ele? Hoje, cara, você tem que decidir hoje, você renovaria com ele? Depende das condições de renovação, porque não é só chegar a renovar. Cara, não fica em cima do ouro, Thiago. Assume logo. Vou sugerir outro nome. Lembra do Neto, que foi goleiro, acho que do Santos, que já teve na Juventus, já teve no Valência, hoje está lá no Barcelona. O Barcelona está rezando para alguém levar o Neto. Neto não é tão velho e o Neto, acho que poderia, né? Para o futebol brasileiro, o Neto é um goleiro. Não é? Então assim, mas parece que o Flamengo não está correndo atrás de goleiro como sempre. E nós já estamos em agosto e ainda não começou aquela maldita novela da renovação do contrato do Diego Alves. Que, aliás, tem que renovar, né, os contratos de Diego Ribas, de Felipe Luiz e de Diego Alves. Até quando a geração 85, né, que eles são chamados, a geração 85 vai ter o poder? Então, o que eu ia dizer a respeito disso? Eu não acho que o Diego Alves hoje, muito levando em consideração o retrospecto recente dele, desses últimos jogos, ele seja absoluto no Flamengo. E eu acredito que jogador nenhum no Flamengo deveria ser absoluto. Sabe? Para mim, mas isso também tem muito culpa da diretoria. Por exemplo, a gente tem o Arrascaeta, baita jogador, indiscutível, joga muito, mas não tem um cara para dizer assim, ó, se o Arrascaeta vacilar aqui, tem um cara para entrar. Não tem. Eu acho que isso, principalmente como goleiro. Goleiro tem que ter dois. E o Flamengo tem um e agora nenhum, porque o Diego Alves parece que não tá mais rendendo o que rendeu. E olha, contra o Olímpia, ele também ia tomar um frangaço, porque ele escorregou, começou a ruir, nas últimas ele foi lá e tirou a bola. Então assim, eu não sei o que tá acontecendo vou fazer com a ele, justiça, cara. Não sei o que tá acontecendo com ele. Mas, cara, assim,
Ele tá numa fase, nesse último mês dele, eu não sei o que tá acontecendo, mas ele não está no seu tá esperando estado normal. Né? Não tá. Eu vou concluir o que eu queria falar. Acho que é falta de desafio para ele. Eu tenho muita consideração pelo Diego Ribas, muita consideração pelo Diego Alves e pelo Felipe Luiz. O meu caso, eu renovaria com ele. Cara, com o Diego Alves eu renovaria se eu trouxesse outro para ser titular e o Diego Alves falasse assim: esse ano próximo, vamos renovar para o ano que vem. Ano que vem é meu último ano como jogador, quero jogar uma partida aqui, uma partida ali, passar o bastão, aposentar e acabar. Não é muito caro, não? Eu acho que é muito caro. Reserva, é muito caro. Por quê? Por que eu falo que eu faria isso? Numa questão de o cara ficando, sabendo que não vai ser titular, que ele vai ficar para encerrar a carreira. O Júlio César da vida, né? Reduzindo o salário. Ele para jogar. Mas você acha que o Diego Alves tem esse perfil? Lembra daquele que procura? Mas é o que eu tô falando, que seriam as minhas condições para uma renovação. Essas são as minhas condições para a renovação. E outra coisa, Flamengo, eu não renovo. Não renovo nem com o Diego Alves, nem com o Ribas. Então, eu chegando e conversando com ele, passando para ele essas condições, ó. Se você for se aposentar no final do ano, você vai jogar algumas partidas chaves aqui, onde o Flamengo não vai precisar do goleiro que a gente vai trazer. Hoje em dia, você vai jogar, vai encerrar sua carreira, se levantar um título. O que o futebol moderno está fazendo? O time de ponta tem 2 goleiros de nível similar, um joga campeonato e Liga dos Campeões, e o outro joga as Copas. Ou joga a Liga dos Campeões e o outro joga o campeonato. Que aí os 2 estão ali. Mas eu não gosto desse rodízio de goleiro, não. Eu não sou fã disso. A situação... Eu acho que no momento atual, que os clubes não estão com as finanças tão empoderadas, né, quanto antes da pandemia, eu acho que essa questão de renovação, ela precisa ser melhor vista, porque a gente não tá com caixa para botar o bolo de dólares na mesa e falar, vem você, como a gente tava há pouco tempo atrás. Então a gente precisa botar, olha, manter esse time aí o máximo que der. E sobre a geração de 85, eu quero fazer uma pergunta para você, está aqui na minha lista. Isso acontecia com Domi, Rogério e com Renato. O Isla é mais novo do que Felipe Luiz e Diego. O Isla está com 32. Os outros estão com 35, 36. Por que o Isla é muito mais poupado do que Felipe Luiz e Diego Ribas? Alguém pode me explicar isso? Eu acho que por conta do estilo de jogo, porque o Felipe Luiz ele não é tão acionado assim da forma que o... Não, mas pela rapidinho. Mas eu sei. Seria mais pela opção de banco. Porque exatamente. A ideia em si era, e uma coisa estranhíssima que ninguém está comentando, foi o caso do Rodinei. Porque, mal ou bem, é um lateral extremamente mediano, é um lateral que faz muitas, né, pelo contrário, não faz muita diferença, não acrescenta, o Rodinei não acrescenta. E o Flamengo, ele, depois que a perda do Rafinha, teve esse detalhe. Na renovação do Diego Ribas, eu acho assim, você pode enxugar a folha salarial de R$1 milhão, se for bem difícil. Parece que o Diego... Quando eu falo 1 milhão, é dos 2 Diegos. Não, dos 2 Diegos. Se pegar, vamos supor que os 2 Diegos deu uma economia de R$1,5 milhão. 750 mil. Acho que dá 1,2 os 2. Tá, vamos arredondar para, vamos supor que é 1,5 milhão. Você acha? Eu tenho certeza. Não, o Diego... Não, o Diego... 2 juntos? É porque o Diego em si, ele também é muito bom no marketing. Ele dá um retorno de... Sim, então, tanto que estão dizendo o ano inteiro que o Diego tá arrebentando como volante. O Diego é nosso mão, hein? E o jogo que passa aqui em casa é diferente. Cabelo sedoso nosso dele, garoto as pernas bem torneadas. O jogo que passa aqui em casa
é o Diego que não sabe marcar, é o Diego fazendo falta ridícula porque não sabe marcar, chega atrasado e fica tomando cartão. Não jogou ontem que tava Marcão, com tem a questão suspensão. da estética. O time não pode cair de nível. Olha, eu preferi o Merica. Padrão. Eu preferi o Merica na volância. O Merica era feio que doía. Entendeu? A gente tem que manter o padrão de melhor. O time mais bonito do Brasil. A gente teve vários jogos aí nos últimos 8 aí, que o Diego saiu entre os melhores em campo. Agora, nos últimos 2, foi sofrido. Os últimos 2 jogos, a atuação dele. O Diego jogar 90 minutos, cara? Quantas vezes o Diego fica 90 minutos e ninguém tira o cara? Faz sentido. Agora, tem que falar algumas coisas sobre essa geração de 85. O único que eu manteria é o Ribas. Não porque é volante. Até que Felipe Luiz também. Felipe Luiz mas assim, também. Ele seria... Ele seria ali uma opção para isso não utilizado, né? Como meio ofensivo. Porque a gente tem essa carência, sabe? Aí vai botar Max, com todo respeito pro garoto, que tem que... Mas assim, eu acho que o único que tem alguma coisa chegar perto, porque a gente volta e meia precisa. Por exemplo, vai botar Vitinho, vai botar uma coisa maluca assim, que é totalmente aleatória, ele tem mais consistência nesse sentido. Eu não entendo por que o Diego Ribas não é uma reserva da Arrascaeta. Eu não entendo por que o Diego da lateral, fabuloso, talvez um dos melhores jogadores da última década no Flamengo. Esse eu acho que não tem condições físicas, infelizmente. O Diego do gol, e ele, infelizmente, também... A característica de jogo do Felipe Luiz faz com que ele... Agora não, tem um... Sobre 85, tem que destacar aqui que é uma geração de ouro. Foi nesse ano que foi lançado o filme Comando para Matar. Fabuloso do Schwarzenegger. Nesse ano de 85, vou defender essa geração que foi lançado o filme Rambo 2, onde Rambo atira com a bazuca e ela tá apoiada na barriga dele. Qualquer pessoa normal ia botar no ombro. Não, mas ele atira com a bazuca apoiada no ombro, cara. Isso é muito macho. Então a geração de 85 merece ser defendida. Por que o Felipe Luiz goza de tanta proteção da torcida? Cara, muita coisa envolvida. Ele história, né, velho? Olha, eu acompanhei várias entrevistas coletivas dele em 2019. Cara, ele tem uma... Primeira coisa, muita gente, quando ele veio pro Flamengo, muita gente achou que ele não era flamenguista. Entende? Teve essa situação de que achar... Não, ele é flamenguista. Não, só que ele tem uma coisa, ele tem um profissionalismo, cara, que... Isso, às vezes eu falo que tem jogadores que você não precisa só ser bom. Por exemplo, o Gabigol joga muito bem, faz muito gol, mas é indispensável. Então, para algumas coisas... Mas e aquela avenida pavimentada com asfalto lisinho que tem nas costas do Felipe desde 2019? Cara, mas essa avenida, cara, vai ter sempre. Vai ter sempre? Vai ter sempre. Quem nunca tomou bola nas costas? Porque o mal do Marcos é que ele acha que o cara tem que ser 100%. Caramba, eu acho normal levar a bola nas costas? Oi? O lateral, gente, por favor. É isso. Olha a homofobia aí, olha aí, gente. André, o erro é que o Flamengo, desde que trouxe o Felipe Luiz, não tem um zagueiro rápido pela esquerda. Se tivesse, ajudaria o Felipe. Mas é isso que eu não entendo. O Marcos, ele é uma pessoa que, enquanto ele não encontrar defeito, ele não vai estar sossegado. Aí também é muito fácil, pô. Por exemplo, Sérgio Ramos na época de Ronaldinho Gaúcho e Puyol na época de Ronaldo. Cara, porque a partir do momento que você vem com argumento dizendo porque ele toma tanta bola nas costas, eu rebato. E cadê o mérito do outro jogador? Vai pra onde? Porque o Felipe Melo é um baita volante. Tem um passe absurdo, mas vai tomar bola nas costas porque a idade não tá mais nesse pique. Mas, ao mesmo tempo, na hora da elegância, categoria, um jogo sério... Por exemplo, o que adianta você ter um cara que sabe correr muito bem, mas o Felipe Luiz consegue sustentar psicologicamente um jogo com cartão amarelo? Ele consegue ter essa banca. Já foi isso, Marcão. Pô, então quando ele falou que o Felipe Melo é um baita volante. Isso é uma coisa, cara, que a minha úlcera não aguenta.
Que a úlcera não aguenta um negócio desse. Tipo assim, o teu critério tá baseado. Eu acho que ele é um baita volante. A nível de passe. É só que minha úlcera doeu. Não, tudo bem, trata ela, vai ao médico. O Felipe Melo, eu já declarei aqui que, independente dos problemas psicológicos do Felipe Melo, é um cara que eu gostaria de ter visto jogar no Flamengo. Pela questão da raça, liderança e... eu vi, olha, eu achei nada eu vi. Não. E não teve não tô falando absolutamente não tô falando nada ele antes de sair pra Europa. Antes de sair pra Europa, ele começou no Flamengo, era outra coisa. Engraçado, né? O discurso de muitos flamenguistas. Um discurso de muitos flamenguistas, eu tenho certeza que o Marcos, ali no subconsciente dele, dizia: na época que a gente... Vamos botar logo aquele período de 2017, 2016, que todo flamenguista falava: tá faltando o Felipe Melo. Um jogador tipo Felipe Melo, até vou comparar. Não, porque eu sou um cara que penso grande no Flamengo e pra mim eu olho qual é a minha referência no Flamengo na posição? É o Andrade, não é o Felipe Melo. E nem um jogador com as características do Felipe Melo. Eu quero um cara que saiba jogar futebol. Cara, o Felipe Melo, principalmente não fique fazendo falta e agarrando homem. Que agarrar homem vai fazer MMA. Isso, não o Felipe Melo fica tomando bola nas costas, agarrando o homem aí, Flávio. Não é, Flávio? Cara, o Felipe Melo afundou uma das melhores seleções do Brasil de todos os tempos. O treinador era regular, mas era uma das melhores. Uma das gerações mais incríveis. A de 2010. Não foi só ele. Foram esses pernas de pau que o Flamengo forma e depois manda pra seleção. Que a de 2010 era uma Felipe Melo e o senhor Júlio César. Foram os dois que afundaram o time naquele dia. Cara, para minha alegria. Vamos, alegria. O papo tá bom. Ronaldinho Gaúcho. Porra, dois jogadores melhores do mundo. O papo tá bom, mas a gente precisa finalizar o nosso programa e precisamos fazer os palpites para a rodada. Só, sem monólogo, tá? Só os palpites. Começando por Thiago. Por que eu? Mas tá bom, mas eu vou. Quais são os jogos? É Olímpia e quem? Qual é o jogo do final de semana? Flamengo e Olímpia e Flamengo e... Qual é o próximo jogo do Flamengo? Brasileirão, que eu não tô lembrando agora. Alguém me ajuda aí? É o... Tá fora de casa. Peraí que eu vejo aqui, É o Ceará fora. Ceará fora de casa. Que, aliás, eu fiquei espantado do Ceará ontem tomar uma tamancada do time do Corinthians. Do jeito que tomou. Foi muito bizarro aqui, ó. Foi, realmente. Então, concordo, Marcão. Contra o Olímpia, eu acredito que vai ser 3-1. Na pior das hipóteses, 3-2. Porra, ainda vamos levar gol de novo daquela mulambada, cara? A gente vai tomar gol. Pelo amor de Deus. Se não for, não é Flamengo, Marcão. E o trabalho é incontestável, né? Vitória, cara. Não, mas você, Marcão, você falou que em 2019 a gente levava gol também. Um time que só ganha. É só porque um time que só ganha, cara. É um time que só ganha. Não vai reclamar. As palavras têm um poder muito forte. É um time que só ganha. A partir do momento que o Flamengo... Vamos dizer assim, vamos aqui. Sem monólogo, Thiago. Perdeu... Ceará e Flamengo. 3-1, no pior das hipóteses 3-2, porque eu acredito que o Flamengo vai entrar com aquele salto alto e o oba-oba de sempre. Senão não é Flamengo. Vai ser no Maracanã? Vai ser no Maracanã? Não, Brasília. Brasília. Em Brasília é pra ter Brasília pode ter torcida. Isso aí. Não sei como é que tá o gramado. Contra o Ceará lá, a gente vem de 2 anos jogando bem contra o Ceará lá. Mas o Ceará... Como? Não, 2019 a gente meteu 3-0 lá com gol de bicicleta do Arrascaeta. Eu não lembro do jogo do ano passado, mas eu... Calma aí, esse aí, o gol do Arrascaeta é contra o Fortaleza. Não, foi Ceará. Contra Fortaleza. Foi Ceará. Acho que é Fortaleza. Meu pai tava no Castelão. Meu pai foi daqui pro Castelão pra assistir o jogo, eu lembro, 2019. Ano passado a gente apanhou do Ceará aqui e lá. Então, 3-0 eu não lá, lembrava. Inclusive. Não lembrava do ano passado, porque ano passado pra mim foi tem meio que... Ceará. Tô vendo aqui no Google. Foi Ceará. Tá, então beleza. Então, eu acredito que o Flamengo vai ter uma partida difícil contra o Ceará. Porque o Ceará, por mais que não esteja assim na classificação lá como Fortaleza, que está em terceiro, mas o Ceará tem
tem um time arrumadinho, tem uma consciência do que ele pode fazer em campo, do que ele pode fazer no campeonato. Ceará Perdeu a consciência no domingo. Perdeu Ceará a consciência é o no domingo contra o Corinthians. Não, O sim. Ceará é o oitavo. Pois é, o que aconteceu com o Corinthians domingo, eu acredito que ligou uma luzinha de alerta no Ceará e ele vai jogar melhor contra o Flamengo do que jogou contra o Corinthians. Então vai ser só 3-0 pro Flamengo. Sem Vai tomar lá, gol. Flávio. Contra o Ceará é sem gol. Vai lá, Flávio, você. Flávio. Caro ouvinte. Sem monólogo, Depois Flávio. pode me encontrar lá na TV Tempestade no YouTube. Caro ouvinte, vai ser moleza o jogo contra o Olímpia, né? Esse vai ser mais tranquilo. Agora, o Ceará vai ser um 2-1 suado, vai ser sofrido. Não se enganem, dessa vez vai ser sofrido. André? Olha, então, meu palpite vai ser: se o Flamengo não tomar gol, não é Flamengo, né? Então, considerando todas as repertório, 2-1 Flamengo diante do Olímpia. Tô com você nessa. Sofrido e com soberba. Por isso vai ser 2-1. E diante do Ceará lá, um empate pela soberba da classificação. 1-1. Então, Matheus, pode passar porque eu tô igualzinho. Fechou com o André? E a minha vontade era botar Ceará 2-0. Mas vou de 1-1. Bom, eu vou de contra o Olímpia de 3-1, porque se não passar um pouquinho de raiva e sofrer um pouquinho no Flamengo. E contra o Ceará, eu vou botar um jogo difícil, não fácil, mas um 2-1 pro Flamengo. É isso aí, vamos finalizando. Esses torcedores flamenguistas, esses torcedores não se fazem mais flamenguista como antigamente. E agora todo mundo só quer ganhar de 5-0. Esse povo tá demais flamenguista. Como diz os torcedores. Eu não disse nem 5-0, eu disse 3-1 e 3-0. Não tem nada de 5 aí. Meu tio fala que abaixo de 3 nem comemora mais. Não, se fizer menos de 3 pra mim é derrota. Não tem, é crise na Gávea. Então é isso, pessoal. Vamos ficando aqui mais uma gravação de podcast. Queremos agradecer a todos os nossos ouvintes, todos os nossos telespectadores que estiveram com a gente até aqui. Estamos sempre nas plataformas de podcast para todo o Brasil, as melhores plataformas, Anchor, iTunes, Spotify, por aí vai, todas pode nos ouvir lá, assim como também acompanhar nossas lives aqui no YouTube, na live da gravação, no podcast. Então, bancada, muito bom que estava com vocês novamente. Boa noite a todos, obrigado por mais uma semaninha. Pode dar boa noite pro público também. Seja educado, por favor, meninos. Boa noite. Boas semanas. Tchau. Boa semana e boas vibrações rubro-negras. Eu jamais ia usar esse espaço aqui para falar da TV Tempestade, né? Jamais usaria para falar que a Tempestade está no YouTube e você pode ir lá assinar meu canal, ver o Comédia no domingo às 8h30. Fala, galera. Muito obrigado aí por quem ficou assistindo a gente aqui na live até essa hora. E para quem está ouvindo aí posteriormente nas plataformas aí de podcast, muito obrigado pela paciência, pela audiência. Continue ligado aí no Flamengo Cast e vamos levar isso aí, a palavra do Renato Gaúcho à frente aí. Muito obrigado. Então, até mais, galera. Vocês estão Agora,